Feliz Dia dos Psicólogos, parabéns para nós, que comemoramos hoje 58 anos de profissão, 58 anos da profissão de psicologia, não é mesmo? Então, parabéns para nós que testemunhamos tantas transformações, não é mesmo? A gente que testemunha, a gente que acolhe, a gente que tem uma escuta, além de acolhedora, uma escuta habilidosa, não é mesmo? Tão bonito o nosso trabalho. Então, parabéns para todos nós, psicólogos, que testemunhamos transformações, que às vezes é solitário, né, gente? A gente fica lá no consultório, às vezes é solitário, é sempre muito bom estar com outras pessoas para a gente trocar, porque o nosso trabalho é solitário. Então, às vezes a gente fica com algumas dúvidas, Isso faz parte. Feliz dia do psicólogo, né? Feliz dia do... você está me analisando? Não estou te analisando. Mas nossa profissão é muito bonita, né? O que a gente faz de testemunhar, ajudar as pessoas se transformarem, né? A gente acolher com a escuta, né? Acolher com a escuta é muito importante. Então, feliz dia dos psicólogos, feliz dia para nós. A gente tem que se abraçar e falar assim, que bom que você faz um trabalho bacana, que bom que você tem uma profissão bonita, honesta, edificante, não é mesmo? Então, e para comemorar o nosso dia tão especial, dia 27... Gente, não sei se vocês sentem isso. Eu sinto. Dia 27 de agosto é que nem aniversário. Você quer receber os parabéns, né? Você fala assim, é meu dia! É que nem aniversário, você quer receber os parabéns. Então, parabéns a todos os psicólogos que estão nos assistindo. Então, meus amores, hoje nosso dia, né? Nossa profissão cheia dos desafios, nossa profissão que muitas vezes é solitária, né? É solitária no sentido, quando a gente está no consultório, né? A gente fica no consultório, às vezes é solitária. Eu não sei se vocês sentem isso, às vezes eu sinto. Eu queria conversar com vocês sobre o nosso dia, né? O dia do psicólogo, sobre a importância do nosso autocuidado como terapeutas, como psicólogos, né? E também falar sobre compaixão. É importante a gente conversar sobre compaixão e autocompaixão, autocuidado. Por que o tema de autocuidado, compaixão e autocompaixão, né? Por quê? A nossa profissão, tá? Como psicólogos, apresenta vários desafios, tá? Vários desafios. Ao contrário do que muitos ainda acreditam, nossa profissão ela está sendo amplamente divulgada e valorizada, embora eu tenha ouvido pessoas ainda repetindo um discurso de tipo, nossa profissão é desvalorizada, nossa profissão... Não, pelo contrário, nossa profissão ela está sendo sim. Ainda não chegou aonde a gente quer, né? Mas ela está sendo sim respeitada, valorizada. Nós não estamos caminhando para trás, nós estamos caminhando para frente,
tá? As pessoas estão mais conscientes sobre a importância do psicólogo na saúde mental. As pessoas estão bem conscientes, já estão mais conscientes, tá? Já estão mais conscientes sobre a importância da terapia, o merecermos terapia, tá? Então, por que eu estou falando isso, né? Apesar dos desafios da nossa profissão, nós estamos indo para frente, sim, tá? Nós estamos vendo uma movimentação maior dos psicólogos, nós estamos vendo uma conscientização maior das pessoas. Eu percebo uma diminuição, né, dos estigmas, em relação à terapia, e tudo isso porque nós estamos indo para frente. Ainda temos muito, não significa que já chegamos, não, mas significa que nós não andamos para trás, tá? Então, nossa profissão, ela tem muitos desafios, ok? Esses desafios precisam ser resolvidos, precisam ser sanados. Então, a gente tem vários desafios, tanto enquanto profissional autônomo, né? Os desafios do profissional autônomo, nós temos os desafios clínicos, Lembrando que desafio clínico, maré mansa não faz bom marinheiro, tá bom? Então, nós temos vários desafios, só que se a gente olhar para esses desafios, né, tanto os desafios clínicos, hoje nós temos mais pesquisas, hoje nós temos mais acesso à informação, hoje é muito mais fácil a gente ter acesso a um artigo científico, é mais fácil ter acesso a que as pesquisas nos apontam, tem muito mais pesquisadores, hoje tem mais livros que abordam o tema e que nos ajudam a acolher nossas dúvidas, a fazer com que a gente progrida. É nisso que eu vejo que estamos caminhando, né? Hoje está mais fácil nós termos acesso a grandes teóricos, né? Conseguimos resgatar vídeos deles falando que antes era tão difícil, e agora não. Então a gente tem muitos desafios, só que a gente está andando para frente, sim, tá? Então a gente está andando para frente. Por que eu estou começando a falar disso, né? Porque eu vejo ainda muitos colegas repetindo um discurso que não representa a realidade, né? Nós temos desafios, sim, mas nós já caminhamos muito, e a gente precisa, né, reconhecer isso que a gente já caminhou, as conquistas. Então, nós temos os desafios clínicos, nós temos os desafios enquanto profissionais, né? Profissional liberal. É que eu tô falando da minha realidade, né? Profissional liberal. Nós temos enquanto profissionais, enquanto cidadão, nós temos os nossos desafios. E por isso é tão importante, né? Termos o nosso autocuidado. Ter momentos do nosso dia para cuidar da gente, para que a gente não se desgaste ainda mais. Eu vou falar algo que eu falo para os meus pacientes, com todo carinho, que eu falo para os meus pacientes, eu vou falar para vocês aqui nessa live. Um dos desafios do mundo adulto é aceitarmos que o mundo não é justo. Infelizmente não.
não é justo. A justiça ela deve ser construída. Então, se o mundo não é justo, no mínimo, nós devemos ser justos com nós mesmos. Por isso, nós devemos ter sempre a atenção para o nosso autocuidado. Porque o autocuidado, o respeitar nossos limites, reconhecer nossos desafios, falar com assertividade aquilo que nos incomoda, para não ficar fermentando lá dentro, não ficar fomentando, sabe? Para não fazer efeito panela de pressão de... Então, falar com assertividade é a maneira mais justa com a gente mesmo. Tá? Nós precisamos ser justos com a gente mesmo, porque o mundo não vai ser. E é uma ilusão a gente ficar esperando. Então, pelo menos eu vou ser justa comigo. Pelo menos eu vou ter autocuidado. Eu vou ter autocuidado. Mas Miriam, você ia falar de compaixão, autocuidado. Não estou entendendo. Dia do psicólogo, não estou entendendo. Então vamos lá. Uma maneira da gente ser justo com a gente mesmo, tá? Uma maneira da gente ser justo com a gente mesmo é criarmos rituais de autocuidado. Mas por que rituais? Toda vez quando nós criamos rituais, fica mais fácil incorporar um novo comportamento. E no caso, o comportamento que eu estou falando é o de autocuidado. Então nós temos que pensar em algumas esferas, né, de autocuidado. Autocuidado físico, autocuidado emocional, autocuidado espiritual. São formas de autocuidado. Então, criarmos rituais para que a gente possa vivenciar esse autocuidado é uma maneira de sermos justos com a gente mesmo, porque o mundo não vai ser. Essa é uma triste realidade do mundo adulto. Então, por isso que nós vamos ser justos com a gente mesmo. Então, nós vamos criar rituais de autocuidado. Porque nós vamos cuidar da gente, né? do nosso jardim. Né? Vamos cuidar do nosso jardim. Então, uma das maneiras de sermos justos com a gente mesmo e termos formas de autocuidado é criar rituais. Toda vez quando nós criamos rituais, né, fica mais fácil incorporar esse novo comportamento. Então, criar rituais é uma das formas da gente cuidar do nosso jardim, de cuidar da gente, tá? Então, nós temos vários tipos de autocuidado. O físico, aquilo que eu falei, o físico, o emocional, o espiritual, o social. Nós temos vários tipos de autocuidado. Então, nós precisamos ter uma atuação também, nós devemos ter uma atenção, melhor essa palavra, não atuação, uma atenção de criarmos rituais de autocuidado físico, criarmos rituais de autocuidado emocional, criar rituais de autocuidado espiritual, criar rituais de autocuidado social. Nós precisamos. Mas Miriam, você está falando de autocuidado, você falou que ia falar de compaixão. Mas o que tem a ver a compaixão com isso tudo, dona Miriam? Calma que eu chego lá. Calma que eu já vou explicar. Falei autocuidado, criar rituais de autocuidado é uma maneira de sermos justos com a gente mesmo. Reserva essa informação, reserva, tá? Tem uma pesquisadora chamada Tânia Singer. Em uma das pesquisas dela, é uma pesquisa bem bacana,
bem robusta, com imagens cerebrais. Ela faz a diferenciação da empatia com a compaixão. São circuitos neurais, né? São áreas diferentes ativadas no nosso cérebro quando nós vivenciamos empatia e quando nós vivenciamos compaixão. Empatia, resumindo, né, a pesquisa dela e o porquê que as pesquisas dela me ajudaram a entender, né? Empatia é sentir o que o outro sente, tá? É sentir o que o outro sente. Então, toda vez quando o outro está sentindo uma dor, né, a empatia me faz sentir essa mesma dor. É o caso do bocejo, né? A gente, por neurônios espelhos, a gente copia o comportamento do outro, né? É o circuito da empatia. Só que só ficar na empatia, só termos empatia, nos suga. Porque nós acabamos vivenciando a mesma dor do que aquelas pessoas que nos procuram. Então, o que a Tânia Singer chama de fadiga empática. A fadiga empática, ela é muito presente em profissionais da área da saúde, como nós psicólogos. Quando eu comecei a atender, né, por isso que fez muito sentido para mim quando eu me permitiu nomear algumas coisas que eu sentia, né? Me fez compreender, nomear algumas coisas que eu sentia, até então eu não entendia. Uma delas era a fadiga empática. Quando eu comecei a atender, né, só para vocês entenderem o contexto, né? Eu costumo contar essa história dizendo que eu aprendi a ser psicóloga na marra. Por quê? O que aconteceu? Eu sempre trabalhei, quem me conhece sabe, né, que eu já falei essa história antes, eu sempre trabalhei com encontros de jovens, né, principalmente na minha adolescência. Agora eu já parei, né, já não sou mais jovem. Mas enfim. Então, eu trabalhava, ajudava a organizar os encontros de jovens, era monitora, ajudava a elaborar as atividades, e eram encontros de jovens, assim, bem grandes, tá, gente? Bem grande, a gente reunia 800 jovens, 900, 1000 jovens, né? Então, a gente elaborava as atividades, então, era muito gostoso. Enfim. E tinha ela era presidente de uma associação que cuidava de crianças abrigadas, né? E ela sempre me falava, né? Ela chama Célia. A Célia, sempre que ela me encontrava, ela falava assim, quando que você se forma? Daí eu falava, falta tal dia. Ela, eu quero você com os meus meninos, eu quero você lá na minha instituição. Tudo bem. Beleza. E isso eu escutei enquanto eu era estudante o tempo todo, né? Ela sempre falava isso. Enfim, eu me formei em dezembro. E aí ela, você se formou, não se formou? Eu falei, sim, me formei. Então eu falei assim, então eu quero que você trabalhe aqui na instituição, que me emociona. E eu falei para ela assim, mas Célia, eu sou recém-formada. Ela, eu estou te contratando muito mais pelas suas competências espirituais, eu estou te contratando muito mais pelas suas competências pessoais do que pelas suas competências técnicas. Porque eu sei que a técnica, você vai atrás, você vai correr atrás, porque eu te conheço. Eu já te conheço, eu sei que se você não sabe, você vai atrás. E não vai sossegar a mente enquanto não souber a técnica. Eu não vou ter que me preocupar com isso. E eu sei que você tem habilidade, tem tato, você tem carinho, você tem amorosidade. Ela me descreveu. Tudo bem, comecei a trabalhar. Então eu aprendi a ser psicóloga na marra, porque eu fui ser psicóloga de abrigo.
onde as crianças eram retiradas, para quem sabe o que é abrigo, né? Uma casa transitória. As crianças elas eram retiradas dos seus lares, porque o lar apresentava muito risco para o desenvolvimento daquelas crianças. Ou era caso de negligência, né, negligência física, ou casos de abuso, infelizmente de monte, né? Abuso físico, sexual, enfim. Realmente, eu fazia tudo quanto é curso. Eu fui atrás da competência técnica, que era o que eu sentia, né, falta, aquilo que eu sentia falta. Então, o meu supervisor na época, eu falava, porque eu colocava tudo no mesmo pacote. Ah, é porque eu sou recém-formada, é porque eu sou recém-formada. Esse caso é difícil porque eu sou recém-formada. Eu colocava tudo nesse pacote. E o meu supervisor na época, né, ele falava assim, não, esse caso é difícil para qualquer pessoa, para qualquer profissional. Para de colocar isso no pacote de que você é recém-formada. Mas eu só enxergava isso. Hoje, né, quase 20 anos depois, eu olho os casos que eu atendia lá atrás e eu falava, gente, é verdade, se chegasse hoje, para mim, continuaria sendo difícil, né? Continuaria sendo os desafios clínicos. Então, o que eu quero dizer da fadiga empática? Da fadiga empática. Eu chegava exaurida, sem energia. Eu chegava, eu deitava, eu ficava prostrada no sofá. Mas por quê? Por fadiga empática. Então eu fui aprendendo com muita supervisão. Gente, você não tinha dinheiro para nada. Todo o meu dinheiro era para curso, livro e supervisão. E terapia. A gente precisa fazer terapia, tá? A gente não precisa, a gente merece fazer terapia, tá? Diga-se de passagem. Então, mas no começo, é assim, todo começo é assim, né? A gente não tem dinheiro para nada. E todo o dinheiro que ganha vai para livro, curso, supervisão e terapia. Eu fazia um monte de curso. Enfim, porque eu colocava tudo no pacote. Eu não tenho eu sou recém-formada. Mas enfim. E esse meu supervisor, na época, ele sempre dizia o seguinte: quando você consegue ajudar a pessoa, você não se sente exaurido. Você está entrando na faixa da pessoa. Então, você precisa ter um distanciamento. Trabalhei isso em terapia, trabalhei isso com meu supervisor, enfim, tudo bem. Só que, o que eu quero te dizer? Que realmente, quanto mais eu sabia o que fazer, menos exaurida eu ficava, menos cansada eu ficava. Quanto mais tecnicamente eu sabia o que fazer, não sei se empoderamento é a palavra certa, não sei se a palavra se nomeia bem, mas quanto mais eu sabia o que fazer, a estratégia que utilizar, eu ficava menos cansada, menos cansada. E eram umas coisas assim, bem punks, bem punks, tá? Quem trabalha em abrigo sabe como que a realidade é bem pesada. Mas enfim. E voltando para o artigo da Tânia Singer, que fala de compaixão e fadiga empática, né? De compaixão e fadiga empática. O que é compaixão? A compaixão é uma disponibilidade em querer aliviar o sofrimento do outro, em fazer o que está ao seu alcance para aliviar o sofrimento do outro. Isso é compaixão. E as pesquisas da Tânia Singer mostravam que a compaixão
protege contra a fadiga empática. Então eu comecei a conseguir nomear aquilo que empiricamente eu já estava constatando e aquilo que meu supervisor falava. Toda vez quando eu sabia o que fazer, né, quando eu tinha instrumentos, sabia o que fazer, tinha instrumentos para colocar a minha amorosidade na sessão, né, para reconhecer as potencialidades do outro, enfim, quando eu tinha instrumentos, eu estava atuando com compaixão, e a compaixão protege. Tá dando para entender? Eu consegui parar a fadiga empática, e eu não estava mais exaurida. E isso, né, ter compaixão, então, o que eu estou querendo dizer? A gente sempre se aperfeiçoar, sempre estudar mais, fazer cursos novos, ler mais, oferecer o melhor para o nosso paciente. É uma forma de autocompaixão até com a gente, porque saber o que fazer me protege da fadiga empática. A gente entra em fadiga empática porque a gente entra no sentir o que o outro sente e fica ali. Então a gente sempre procurar, de novo, né? A gente procurar o aprimoramento, cursos, novas técnicas. A gente não pode parar de estudar nunca. Nunca, isso daí não. A gente não para de estudar nunca, né? É uma forma de compaixão. E aí a gente precisa criar rituais de estudo, criar rituais para ler artigo, um capítulo que seja de um livro, criar rituais de cuidar das suas próprias emoções, que também é uma forma de autocuidado. Tá? Então, tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Quando eu cuido de mim, quando eu tenho autocompaixão com o outro, e quando eu tenho compaixão com o outro, querer aliviar o sofrimento do outro, é uma forma de me proteger da fadiga empática. Quando eu tenho autocompaixão, quando eu tenho essa disponibilidade interna de aliviar o meu sofrimento, quando eu tenho essa disponibilidade interna de aliviar o meu sofrimento, quando eu tenho autocompaixão, eu também estou cuidando de mim, eu estou oferecendo o que também é melhor para o meu paciente. Olha, isso eu acho tão lindo na terapia, quando eu cuido de mim, eu também estou cuidando do outro, eu estou oferecendo também o melhor de mim para o outro. E para eu cuidar de mim, para eu ter o melhor de mim, eu preciso ter autocompaixão. Então, como que eu tenho autocompaixão? Com rituais. Rituais é a melhor maneira de fazermos com que o novo hábito se instale. Então, a gente precisa ter rituais de autocuidado, porque isso é ter autocompaixão. Então, termos autocuidado, né, termos rituais de autocuidado físico, rituais de autocuidado emocional, rituais de autocuidado social, rituais de autocuidado espiritual. A gente se cuida. A gente se cuida. Para estar cuidando do outro de uma maneira mais completa, mais eficaz. E saber o que fazer também é uma forma de compaixão. E a compaixão protege. E a compaixão protege. Então, eu gostaria de compartilhar essa história com vocês, né? Do começo da minha carreira. E quando eu li, né? Quando eu comecei a estudar a questão da compaixão, né? Em especial o artigo da Tânia Singer,
né? Começou a fazer sentido para mim, eu comecei a entender algumas coisas que antes eu não entendia. E realmente, quando eu mais cuidei de mim, menos eu fiquei exaurida no consultório. Os desafios continuam. A gente sempre tem um desafio clínico, quem nunca? A gente sempre vai ter. Não fique esperando que não vai ter. Não se iluda. Por isso que a gente não pode parar de estudar nunca. A gente tem que cuidar bastante da gente, né? Então, até mesmo, né, a questão da autocompaixão com a gente mesmo, o autorrespeito, para a gente ser essa melhor versão da gente mesmo, isso também aparece na terapia, né? Isso também aparece na relação terapêutica. Os nossos pacientes percebem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, tá? Exemplo prático mesmo, tá? Para cada paciente, eu termino de atender. Eu não começo um depois do outro. Nunca. Termino de atender, tanto online, né? Mas no presencial eu também fazia isso. Eu termino de atender, eu levanto, eu lavo o rosto, eu faço as minhas respirações de limpeza. O que é essa respiração de limpeza? Eu imagino uma respiração me limpando, eu bebo uma água, bebo um café, adoro um café, tá? Lavo de novo o rosto, venho, faço mais algumas respirações, tá? E venho para atender. Então, esses rituais, né, de a cada paciente, os meus pacientes sabem que eu faço. Porque, às vezes, atraso a sessão, atraso uns 5 minutos, 8 minutos, e eles sabem que eu estava fazendo o meu ritual de autocuidado. Eles sabem. E aí, tanto que eu tenho um paciente que ele falou assim, que ele atrasou uma reunião de 7 minutos, e que ele falou, não, eu fiz o que minha psicóloga fez e faz toda a diferença. Estava fazendo meu ritual de autocuidado. Aí a gente até brincou, né? Fez um xixi com dignidade. Não aquela coisa, tô atrasada, tô nada. Né? Fez um xixi com dignidade. Tranquilo, né? Tomar uma água, isso. E quando todos os meus pacientes sabem disso, sabem dos meus rituais de autocuidado. Os meus pacientes médicos, né? Eu tenho bastante paciente médico. Os meus pacientes médicos, eles falam, como eu queria fazer o que você faz. Isso é só fazer. É só fazer. Termina um paciente, se desliga, a qualidade do seu atendimento também é outro, né? Não emenda um atrás do outro, não. Então, são rituais de autocuidado. São rituais de autocuidado que isso eu incorporo na minha prática, né? O pessoal sabe que eu sou supervisora clínica, né? Eu oriento, dou supervisão para outros psicólogos. Eles sabem disso. Os meus supervisionandos, eles sabem dos rituais de autocuidado. Antes de começar a supervisão, respiração da limpeza, um sorriso e vamos aos trabalhos. E vamos aos trabalhos. Porque isso aparece na relação terapêutica, o nosso autocuidado. Então, nesse dia do psicólogo, eu queria desejar para vocês parabéns. Queria compartilhar com vocês a alegria de ver que a nossa profissão ela está crescendo, ela está ampliada, está se ampliando. Nós estamos sendo, sim, cada vez mais respeitados, tá? Muita gente ainda fala, muita gente ainda repete um discurso de que nossa profissão é desvalorizada, nananana.
Gente, todos os profissionais falam isso. Eu tenho um paciente que é web designer, ele fala, minha profissão é muito desvalorizada, porque ninguém quer fazer site, porque tem um sobrinho que faz. Então, existem alguns discursos, né, que eu vejo repetindo, mas que não condiz com a realidade, né? Nunca se foi tão consciente da importância do psicólogo, da saúde emocional, nunca se falou tanto de terapia, né? Nós temos séries, nós temos filmes, bastante filmes que tratam a questão da saúde mental, da saúde emocional, né? Então, nós temos sim, estamos crescendo, só que temos os nossos desafios em todos os sentidos, enquanto eu já falei isso, enquanto cidadão, os desafios clínicos, o desafio da divulgação, o desafio de ampliar o campo de atuação, de pensar em novas formas, né, de atuação. Isso nós temos. Então, nós temos os nossos desafios, mas não temos como ir para trás. É para frente. Vamos. E por isso que nós precisamos dos rituais de autocuidado. Porque se temos uma certeza nessa vida, é que ela vai ter desafios. E o mundo não é justo. Então, o mais justo a fazermos com a gente mesmo é sermos fiéis aos nossos rituais de autocuidado. Para a gente mesmo, para sermos autocompassivos com a gente mesmo e também com o outro, até porque a gente só dá aquilo que a gente tem e isso aparece nos nossos atendimentos. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, que a gente possa ter um bom jardim, bem cuidado, para oferecer para o outro, não é mesmo? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, essas reflexões de Dia do Psicólogo. Mores, então, cuidem do jardim de vocês, tenham práticas de autocuidado, tá? Criem rituais, porque o ritual é a melhor maneira, tá? É a melhor maneira de estabelecermos um novo comportamento, que no caso é o autocuidado, tá bom? Então, criem rituais, tenham autocompaixão, não parem de estudar nunca, não parem de ler, não, porque saber o que fazer é compaixão e a compaixão nos protege, nos protege. Cada vez que o mundo muda, as relações mudam e é a gente que tá na linha de frente na questão emocional. Certo, meus amores? Um beijo grande, feliz Dia dos Psicólogos, feliz dia para nós, que a gente se abrace, porque a nossa profissão é linda e a gente tem muito o que fazer ainda. Beijo grande a todos vocês. Tchau, tchau.